Vizela, a frequência que mexe consigo. É momento de darmos início a este fórum, que tem como tema, como disse no início, novos desafios da comunicação. Antes de mais, cumprimentar os quatro. Obrigada por terem aceito o nosso convite, estarem aqui hoje na nossa presença. Obrigada a nós. Bom dia. Hélder, começo por ti e por te perguntar quais são os principais desafios que se impõem a um jornalista agora no século XXI. Essa pergunta, antes de mais, bom dia e obrigado pelo convite. Parabéns à Rádio Vizela pelos 29 anos e obrigado por tudo o que fez por mim, porque foi aqui que dei os primeiros passos e foi aqui que comecei a carreira, que já leva uns anitos e, portanto, se não fosse a Rádio Vizela, porventura, não faria o que faço e não estaria onde estou. E, portanto, o meu obrigado à Rádio pelo que fez por mim, porque também fez por mim. A pergunta que me fazes tem um sentido muito lato. Os desafios são tantos e são tantos e diários que, numa perspectiva mais prática, há um desafio que é permanente, que é o desafio de fazer bem e o desafio de resistir. Quando eu digo resistir a inúmeras... Há pessoas que têm algum pejo em usar a expressão, eu não tenho, de resistir a inúmeras pressões que surgem de todos os lados e todos os dias. E elas são, às vezes, até no âmbito da comunicação não verbal. Pode não ser sequer na comunicação verbal. Pode ser a comunicação não verbal que funciona como um elemento de pressão. E, portanto, esse desafio é um desafio permanente. O desafio de resistir às pressões. E se a questão é colocada a um jornalista que não tem nenhuma função específica e que faz o seu trabalho de reportagem, ele deve resistir sempre. Se a questão é colocada a alguém que tem algumas funções de chefia dentro de uma redação de um canal de televisão, por exemplo, ou de uma rádio, ou de um jornal, então aí a questão é ainda mais abrangente. A questão da resistência e de resistir a essas pressões é uma coisa ainda mais abrangente. Depois há, olhando numa perspectiva mais tecnológica, se quiseres, uma série de desafios que os jornalistas têm hoje em dia e que têm que combater, que têm que ver com as novas tecnologias, a forma como as redes sociais hoje multiplicam um erro até à exaustão, podendo inclusive abalar a carreira de alguém que a construiu ao longo de anos e anos e anos a fio, e um erro às tantas inadvertido pode pura e simplesmente destruir toda uma imagem de credibilidade que se ganhou ao longo de inúmeros anos. E, portanto, hoje em dia o poder das redes sociais é uma coisa brutal. Eu passo a vida a dizer isso e tenho alguma... Olho as redes sociais com alguma cautela e alguma reserva, porque tenho algum receio da forma como possa ser interpretado quando lá escrevo alguma coisa. E, portanto, acho que há muitos jornalistas que não têm essa cautela. Acho que há muitos jornalistas que se expõem em demasia. E depois tem as suas consequências. E depois pagam as suas consequências. Agora, como digo, a pergunta tem um sentido muito lato, quer dizer, dá para passar aqui durante uma hora. Mas penso que já está lançado um mote para alguns dos temas que vamos discutir nas próximas 2 horas. Feliz Bela Lopes é uma das nossas convidadas, acaba de publicar o livro Jornalista Profissão Ameaçada, o livro que está sobre a mesa deste estúdio, em que diz que as principais censuras têm hoje uma dimensão económica. Isto efetivamente é verdade? Nós passamos de um paradigma político para um paradigma económico, porque, de facto, os jornalistas confrontam-se permanentemente com censuras económicas que podem ser concretizadas aos mais diversos níveis. O grande desafio hoje é fazer mais com menos, e isso, de facto, poderá ser um problema grande para os jornalistas. As redações têm cada vez menos meios financeiros, resultantes da crise que o país atravessa. Também é verdade que as redações têm jornalistas em menor número, têm falta de memória e têm uma grande pressão para atrair publicidade em permanência, para não deixar fugir ouvintes, leitores, telespectadores. Portanto, corre-se sempre atrás de audiências e às vezes não da melhor forma.
Por outro lado, nós temos jornalistas que, por vezes, fazem reportagem sem sair da redação, que é um novo conceito de reportagem. Jornalistas que fazem várias peças por dia e os ouvintes poderão dizer, sim, mas isto é um problema? É um problema porque um jornalista que é obrigado a fazer mais que uma peça por dia, obviamente que não vai aprofundar o tema, obviamente que não vai ouvir várias pessoas e nós, como cidadãos, vamos ter acesso a uma informação muito enviesada. E tudo isto resulta deste clima financeiro atrofiado. E tudo isto dá aso também às tais expressões que o Hélder Silva falava, porque um jornalista com medo e com poucos recursos para trabalhar e depois com medo permanente de perder o emprego, fica mais vulnerável às pressões das fontes. E as pressões das fontes agora são pressões muito profissionalizadas. Nós já não temos o político que telefona ao jornalista e que diz, ouça lá, você tem que fazer a peça, tem que vir à inauguração do sítio tal, ou ouça lá, você fez mal esta peça. Não, nós agora temos assessorias que conversam com o jornalista de uma forma muito subtil, mas o jornalista percebe que, inerente a uma conversa suave, pode estar ali uma pressão muito dura. E é evidente que as censuras mais atuantes são as chamadas censuras ocultas. Quando o jornalista sente implicitamente que está ali uma força de bloqueio e não consegue fazer nada contra ela, porque a sua redação não tem força financeira para fazer frente a determinado poder, e é disto que se trata, que é este caráter vulnerável dos projetos editoriais. Tudo isto torna mais enfraquecido um jornalismo que é feito por jornalistas com mais qualidade atualmente. Os jornalistas são mais bem informados, têm uma percepção daquilo que é a qualidade, mas depois não têm meios para fazer o jornalismo que querem. Eu acho que isto, atualmente, é um grave problema que afeta a qualidade da democracia. Quando falamos de ameaças e ameaças à democracia, hoje as ameaças ao jornalismo resultam mais das lógicas empresariais do que da repressão política? É isso que estava a dizer há pouco? Sim, resultam mais de lógicas empresariais do que a pressão política, porque os jornalistas já aprenderam, não é que a pressão política tenha desaparecido, a pressão política existe em permanência. Eu acho que há uma aprendizagem por parte das redações de fazer face a estas pressões políticas e depois também os próprios políticos também se desviaram através dos assessores destas pressões mais diretas sobre os jornalistas. Agora, os jornalistas não podem responder perante a falha de dinheiro, perante a ausência de uma estrutura sólida que permita fazer frente a essas pressões. Esta frase não é minha, mas vou utilizá-la. O cartão de crédito converteu-se no novo lápis azul? Eu para este livro, o livro chama-se Jornalistas, a Profissão Ameaçada, eu pedi a colaboração de 100 jornalistas, muito diferenciados em idade, nas funções que exercem nas redações, são de projetos editoriais muito diferenciados, e há uma convergência das opiniões dos jornalistas para estas pressões que são oriundas do campo económico. E há uma jornalista do Expresso que usa essa expressão, sim, que o cartão de crédito, que o cartão bancário que se converteu num novo lápis azul. E as empresas jornalísticas, portanto, estão demasiadamente centradas no lucro? Ou existe efetivamente essa necessidade face à retração no mercado publicitário? As empresas jornalísticas têm de sobreviver. Obviamente que nós não vamos ter aqui discursos utópicos. As empresas jornalísticas têm de pagar aos seus funcionários, têm de ter uma estrutura sólida, têm uma logística que pode ser mais ou menos pesada e obviamente que têm de andar à procura de rentabilidade. Agora, a pressão que existe sobre os jornalistas é imensa. E há um jornalista neste livro do Diário de Notícias que diz uma coisa que eu acho que é muito significativa. É que diz ele que há uma aprendizagem que as empresas têm de fazer, é que a independência dá lucro. E as administrações, isto tem que começar por cima, não é o repórter isolado que vai transformar tudo isto. Quer dizer, nada disto é possível.
todo o exemplo e toda esta luta pela autonomia tem de partir das administrações. As administrações têm de perceber, de uma vez por todas, que há uma diferença entre administrações e direções de projetos editoriais. E as expressões que as administrações exercem sobre os projetos editoriais, os ouvintes, os leitores, os telespectadores percebem tudo. E as pessoas não querem consumir uma informação que seja uma informação manipulada. Ora, se as administrações perceberem de uma vez por todas que a independência dá lucro, obviamente que isto vai passar para as direções. Se as direções perceberem que a independência dá lucro, os seus jornalistas, os jornalistas que são comandados por um diretor, por um editor, por um coordenador, vão sentir que têm ali segurança, porque se qualquer coisa correr mal, o seu diretor, o seu coordenador vai proteger. Mas para que essa proteção seja possível, o coordenador ou o diretor também tem que ter algum apoio da administração. Tudo isto não existe em Portugal. Nos projetos pequenos, nos projetos pequenos e nos projetos grandes. É que os projetos grandes não são muito diferentes daqueles projetos que são concretizados a nível regional. Quando nós falamos em rádios nacionais, em televisões regionais, em jornais nacionais, toda esta lógica está muito presente em cada um deles. Há pouco falava em fazer mais com menos. Está também hoje patente a pressão para multiplicar conteúdos em diversas plataformas. O jornalista entrevista, fotografa, filma e edita conteúdos em rádios, jornais e sites. A qualidade, Sandra, do produto final pode de facto estar a ser posta em causa nesta situação? Bom dia, obrigada pelo convite, parabéns à rádio também. Eu não posso falar do exemplo que vivo neste momento, posso falar do exemplo que já vivi no passado, dos exemplos que vou observando. A minha primeira experiência em televisão foi num canal de televisão chamado BNTV, um canal regional, e ele nasceu ao abrigo do conceito de jornalista multimédia. O que é o jornalista multimédia? No conceito, pelo menos, criado na altura, seria um jornalista que com uma câmara de filmar sairia em reportagem sozinho, voltaria com esse material, colocaria o material que tinha depois nos servidores, editaria a peça até ter o produto final. Em teoria parece bonito, em teoria parece eliminar custos, mas nem sempre funciona. Funciona em alguns contextos. É muito fácil fazer uma entrevista sozinho, num sítio calmo, com um entrevistado, talvez até da área da cultura. É fácil filmar uma exposição. É muito difícil cobrir uma campanha eleitoral sozinho, sem ter qualquer tipo de apoio. E depois, na qualidade que tens no produto final, ao não conseguires ter tudo, ao te perderes com um entrevistado e deixar fugir outro porque não consegues sequer controlar a situação na totalidade, eu acho que perdes qualidade. E a minha pergunta também se dirige para os outros órgãos de comunicação social. Hoje em dia vê-se muito mais nos órgãos mais pequenos, onde os recursos são parcos, mas vê-se em órgãos de comunicação social nacional. Eu acho que se traduz na qualidade. Eu acho que se a nossa atenção se dispersar por vários objetivos, o objetivo final ou o produto final não tem a qualidade que queremos, mas também admito que esse é um caminho que se vai seguindo, tendo em conta os parcos recursos. E há pouco a professora Felisbela falava na forma como as assessorias hoje estão tão presentes, as agências de comunicação, e os jornalistas são diariamente invadidos por ofertas. As agências oferecem convidados, oferecem temas de entrevista, e muitas vezes nós não temos meios para ir a todo lado, e é muito mais fácil, ou é na perspectiva da sobrevivência, aceder a essas ofertas e entrevistar aquela pessoa, cobrir aquele tema, ou pura e simplesmente descalpelizar um comunicado da imprensa porque não há ninguém para ir a um local entrevistar a pessoa, ou pura e simplesmente os Açores não nos deixam chegar aos políticos, chegar aos empresários, e não há uma força hoje que tenha capacidade de dizer não. Nós não vamos fazer isto. O exemplo mais flagrante é o dos treinadores de futebol, no contexto dos canais de televisão dos clubes de futebol, e os treinadores, os presidentes desses clubes dão entrevistas exclusivas
E se os outros jornalistas quiserem, têm de pedir a esses órgãos de comunicação social. Para ceder as imagens. Para ser as imagens, para ser as entrevistas. No momento em que houver um conjunto ou uma força entre todos os órgãos de comunicação social a dizer se a entrevista é exclusiva, nós não vamos querer esses conteúdos. Se não nos dá entrevista, nós não vamos pôr no ar essa entrevista, nós não vamos publicar essa entrevista. Mas eu acho que ainda temos um caminho longo a trilhar nesse sentido. Mas o jornalismo português está a padecer de um emagrecimento das redações, em geral? Também, que eu acho que muitas vezes acaba por se traduzir num mimetismo. Eu apico as televisões e vejo um produto muito semelhante, eu ouço as rádios e o produto é muito semelhante, eu abro os jornais e o produto é muito semelhante. Estão todos a beber na mesma fonte? As agências de eu acho que muitas perspectivas, naquelas que já foram abordadas aqui, estão muito maniatadas. Há pouco o Hélder falava no poder das redes sociais e há também algo que é interessante e ao mesmo tempo assustador. Para mim, como leitora de jornais, ou como ouvinte da rádio, é assustador, que é os especialistas em informática e quem anda na internet a criar aqueles sites só para conseguir cliques usam uma expressão que é o bait, o isco. E os órgãos de comunicação social estão a seguir o caminho do bait. Não publicam nas redes sociais o que é importante. Publicam o que é interessante. Nós vemos jornais de referência a publicar no Facebook 10 maneiras de conseguir um bronzeado melhor este verão. E as pessoas vão atrás daquilo. Mas não digo apenas os nacionais. Se seguirem na rede social Facebook a página da CNN, que supostamente é a televisão, uma das televisões de referência nos Estados Unidos, as notícias menos importantes, mas supostamente mais interessantes, do cão que salva a dona, não deixa de ser um lado interessante, uma perspectiva interessante, são as que mais têm multiplicação nas redes sociais. Mas depois aquilo leva-nos à pergunta o que nós estamos a publicar, o que estamos a difundir, o que estamos a partilhar, é importante no processo de construção, de fornecer aos cidadãos ferramentas que são importantes naquilo que é a decisão para terem uma democracia mais sólida? Não sei. Liliana, a exercer a profissão de jornalista continua a ser para muitos uma profissão precária, com salários médios baixos, remunerados ainda muitos a recibos verdes e com redações onde predominam profissionais, muitas vezes em regime de estágios profissionais constantes. A precariedade na profissão pode de facto resultar numa maior vulnerabilidade a situações de pressões? Com certeza. Aquilo que a Feliz Bela falava de haver o risco de perder o trabalho, não é? Aumenta essa preocupação, porque estão numa situação mais instável, mais precária e, portanto, muito mais facilmente podem ser afetados por isso. Depois há também um aspecto muito importante, que é o do caráter de cada jornalista, independentemente do vínculo a que ele está ligado a um determinado órgão de comunicação social. Deixa-me só acrescentar, porque grande parte do meu percurso foi feito no jornalismo local, no jornalismo regional, e aí a questão das expressões é muito mais violenta. Pela proximidade. Pela proximidade. O político que liga não é menos dura, essa forma de pressão não é menos dura do que o assessor profissionalizado. Eu, pela minha experiência pessoal, confesso que prefiro lidar com um assessor profissionalizado do que com um político que me liga diretamente. E isso acontece muito frequentemente nos órgãos de comunicação social locais, regionais. São pessoas que conhecemos diariamente, que nos cruzamos com eles na padaria, no centro de saúde, enfim, há ligações muito próximas e que torna muito mais difícil dizer que não ou, no fundo, resistir a essas pressões no sentido de publicar ou não publicar determinada notícia. Depois, o jornalista multifunções ou jornalista multimédia. O jornalista que tira notas, que tira fotografias, que filma, necessariamente os conteúdos não vão ter a mesma qualidade. Eu provavelmente poderei saber, enfim, entrevistar um convidado e tirar daí aquilo que é essencial para o ouvinte, mas eu não sei tirar fotografias, eu não sei filmar. Portanto, a qualidade do meu trabalho final necessariamente vai ser muito pior do que um fotojornalista e o pior é que nós vemos em muitos órgãos de comunicação social nas grandes redações, com fotojornalistas, porque eu compreendo que nos órgãos de comunicação social locais
possa não haver tanta capacidade para contratar esse tipo de profissionais, mas nas grandes redações há fotojornalistas. E eu confesso que me sinto mal quando vejo fotojornalistas de grandes grupos a cobrir um determinado evento e a mim estão-me a pedir uma fotografia quando eu tenho colegas que são especialistas nessa área e, portanto, o trabalho vai ser necessariamente pior em termos de qualidade. Depois uma outra questão que é dos conteúdos que cada vez mais vemos. Não era suposto a CNN oferecer um artigo sobre as 1001 formas de ficar bronzeado. Bronzeado é um exemplo. E vemos cada vez mais conteúdos vazios, conteúdos inócuos, com essa questão do jornalista multimédia que vai com a câmara e que até faz um direto com recurso a umas penas de 3G ou 4G. Abusa-se muito do direto com conteúdos que não têm assim tanto interesse. Antigamente não havia tantos direitos, agora aposta-se no instantâneo. No instantâneo, no imediatismo, e isso muitas vezes tem consequências. Não se explica, apenas se imita as imagens, é isso? Não se explica a notícia? Não se contextualiza? Às vezes, não se contextualiza, muitas vezes, e outras vezes os próprios conteúdos não acrescentam rigorosamente nada àquilo que deve ser esta função de ajudar os ouvintes ou os telespectadores a formar a opinião em nome de uma democracia mais saudável, mais bem construída. Hélder, hoje os valores de notícias estão alterados em relação àquilo que eram uns anos atrás, ou não? É normal que estejam, e depois dos valores de notícia dependem, obviamente, em função do que estejamos a falar. Os valores de notícia da imprensa não são iguais aos valores de notícia em televisão, desde logo porque a televisão tem algo que mais nenhum meio de comunicação tem, que é a imagem e movimento, e portanto isso mas hoje são diferentes. Agora deixa-me acrescentar algumas coisas em relação àquilo que fui ouvindo aqui, que fui tomando aqui algumas notas, e que me parece pertinente dizer. Nós hoje, fruto das redes sociais, fruto da internet, fruto disso tudo, vivemos numa sociedade absolutamente hiperligada. Nós estamos todos ligados uns com os outros, ponto final. Mas estamos todos desligados. E, portanto, assim, nós estamos ligados, mas nós precisamos e por isso é tão importante que os órgãos de comunicação social exerçam bem a sua função. Porquê? Porque são eles, no fundo, o garante de quem nos conta uma narrativa da atualidade correta. E quem nos aponta, quem tem filtros que permitem levar ao ouvinte, ao leitor, ao espectador, aquilo que é verdadeiramente essencial no que diz respeito, se é que queremos uma sociedade informada, uma sociedade contextualizada, uma sociedade com o poder de decidir sobre aquilo que é pertinente e importante. E, portanto, eu costumo dizer isto aos meus alunos. A geração de hoje em dia é a geração da Google Mania. Acham que está tudo no Google. E, portanto, não leem jornais. Eu tenho alunos, eu dou aulas ao terceiro ano do curso de Comunicação Social e os meus alunos não leem jornais. Eu começo o ano letivo por dizer, eu não consigo perceber como é que alguém que quer ser jornalista não lê jornais. E eu obrigo-os, eu começo as aulas, todas as aulas eu começo por uma pergunta sobre o que é hoje a atualidade. E eles têm que me responder. Porque isso, ou seja, eles podem beber essa informação às redes sociais, e há alguns que vão, e eu percebo isso. É fácil perceber logo quando a resposta vem. Eu sei de onde é que eles foram buscar aquilo, e sei quem é que lê atentamente os jornais. E ao longo do ano, o que eu faço basicamente é insistir com eles para que continuem a ler jornais. Porque no início do ano eu começo a perceber que eles leem os títulos. Depois começo a perceber que leem as notícias na diagonal. No fim do ano letivo eu começo a perceber que eles leem as notícias como deve ser. E, portanto, de fio a pavio. Mas isto é um exercício quase permanente e de insistência. E eu acho que isto é muito, 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 muito importante. Sobre o jornalista multimédia que a Sandra falava e que a Liliana também falava. Eu tenho uma experiência engraçada que não tem piada nenhuma, mas que eu não a vivi, apenas assisti. Mas já assisti em 3 momentos. Eu já fiz 3 campanhas eleitorais. E nas 3 campanhas eleitorais, a jornalista da Sapo era uma jornalista multiplataforma. Portanto, ela trabalhava para a imprensa, fazia registro de vídeo e fazia registro de áudio. Fomos nós que a ajudamos ao longo da campanha, porque ela sozinha não conseguia fazer tudo. E para mim é uma coisa que é muito evidente. A narrativa televisiva está distante da narrativa radiofónica e está ainda mais distante da narrativa da imprensa. E ninguém consegue escrever 3 textos diferentes
para as 3 plataformas para as quais tem que distribuir naquele espaço de tempo tão curto e tão reduzido. E, portanto, porque nós estamos a falar numa campanha eleitoral e ela estava sozinha ainda por cima. A RTP tinha 2 equipas em cada um dos candidatos. Na última, por exemplo, eu acompanhei a campanha do atual Primeiro-Ministro, do PSD, e nós tínhamos 2, em alguns momentos chegamos a ter 3 equipas para nos revezarmos de forma... A SAP tinha um jornalista para fazer tudo. Para fazer tudo para todos. Para as 3 plataformas. Ou seja, isto é um disparate. É evidente que o trabalho daquela não está em causa o profissionalismo dela. Está em causa o tempo que ela teve para fazer aquilo. É impossível ela ter feito aquilo bem. Mas o jornalismo português caminha para aí, para essa situação se generalizar? Sinceramente acho que não. Acho que não, porque acho que as experiências que se foram vivendo ao longo do tempo mostram a evidência que é uma aposta errada. E, portanto, eu acho que não é por aí que caminhamos. Ainda sobre as pressões, que me parece uma coisa também pertinente, e das mais pertinentes. A Felisbela falava, a Sandra também falou, e a Liliana, das agências de comunicação e dos assessores profissionalizados. A partir dos anos 90, no início da década de 2000, as agências de comunicação nasceram como cogumelos. Há agências de comunicação em todo lado. E umas com bom trabalho. O que eu estou a dizer não tem aqui nenhum sentido pejorativo sobre as agências de comunicação, mas a verdade é que elas nasceram como cogumelos. E são empresas que visam o lucro e, portanto, elas têm clientes e têm que vender o seu produto. O problema é quando o produto que têm que vender são notícias. Há dias, um canal de televisão fez uma reportagem sobre uma cirurgia inovadora num determinado hospital. Eu, na altura, recebi o press release dessa agência de comunicação sobre essa cirurgia inovadora. E eu, na altura, tinha funções de chefia na RTP. E tentei apurar se aquela cirurgia era efetivamente inovadora ou não era inovadora. Aquela cirurgia era feita num outro hospital há mais de 10 anos. Da mesma cidade. Portanto, estamos a falar num hospital da mesma cidade. Um canal de televisão não se deu ao trabalho, alguém não se deu ao trabalho de checar esta informação, foi fazer a reportagem que eu depois vi num canal concorrente sobre uma cirurgia inovadora que não era feita em Portugal e que era inédita em Portugal. Esse é outro dos problemas que o Google trouxe. Exatamente. Ou seja, nós estamos a induzir o espectador em erro. Outro canal fez uma reportagem há dias sobre o conceito de slow food, apresentando como um novo conceito, é um conceito da década de 80. Alguém não se deu ao trabalho de filtrar a informação que estava a ser dada pelaquela agência de comunicação. E, portanto, as agências de comunicação têm um trabalho a fazer. Os jornalistas têm outro trabalho a fazer. E, muitas vezes, este trabalho não é compatível. Ou seja, o jornalista tem que ter os seus filtros ativos de forma a filtrar aquilo que é verdadeiramente importante e aquilo que não é importante. Se costuma dizer que ninguém nos dá nenhuma informação porque gosta dos nossos bonitos olhos, mas por ter algum interesse. Isto não retira, o que importa é ver se o seu interesse é bom ou se não. O que eu estou a dizer não retira nenhum mérito às agências de comunicação. O trabalho que elas fazem hoje em dia é absolutamente pertinente e a Sandra há pouco dizia que oferecem convidados. Em alguns casos, mas lá está. Mas cabe-nos a nós dizer sim ou não. Exatamente. A questão é esta. Por isso é que eu digo, quando eu comecei por dizer temos que resistir, a resistir é por aí também. Porque muitas vezes metem-nos pela casa dentro. E há exemplos em que nos metem literalmente pela casa dentro. Convidados que não fazem nenhum sentido. E por isso é tão importante outra coisa de que a Liliana falou. Que é uma coisa que não se vende no Norte Shopping. Não se chega lá e não se compra um quilo de caráter. Ou se tem, ou não se tem. Independentemente de... E, portanto, os jornalistas que não o têm e que se deixam vender por meia bagatela, para usar uma expressão mais corrente, ou porque lhes dá jeito num determinado contexto, ou porque daí vão recolher algum favor pessoal, não estão a exercer bem o seu trabalho. E eu costumo dizer uma coisa, que é, há bons e maus médicos, há bons e maus professores, há bons e maus educadores de infância, há bons e maus jornalistas. Quando falavas mesmo há pouco sobre o facto de colocarem, portanto, convidados pelas redações adiante, falamos do Star System, aquela questão de alguns convidados valem mais por aquilo que representam no espaço mediático do que efetivamente por aquilo que sabem. Isso não é mentira, isso é verdade, mas as agências de comunicação, quando tentam vender alguém, muitas vezes não é alguém do Star System, se quiseres. É alguém que está para lá, não está para lá. Não chegou ainda, está aquém do Star System. E o trabalho das agências é muitas vezes tornar esse alguém em alguém do Star System, portanto. Agora,
pode fazer sentido num determinado contexto ouvir um determinado convidado sobre um determinado tema. Pode fazer. E, portanto, isso fizer sentido, faz sentido, ponto final, parágrafo. Se tiver a ver com a atualidade, se estiver relacionado com... Agora, o problema é que muitas vezes não está. E muitas vezes o convidado vai a estúdio ou é ouvido no âmbito de uma reportagem porque dá jeito. Para usar, e só para fechar este capítulo, há pouco usaste uma expressão de que as televisões bebem todas da mesma fonte. As televisões ou os órgãos de comunicação social? Das agências de notícias e os bancos de imagens? Eu acho que a maior parte das pessoas não tem noção do que eu vou dizer a seguir. A Sandra sabe, a Feliz Bela também sabe, a Liliana porventura saberá. Hoje em dia, e isso aconteceu, por exemplo, agora no caso da RTP, com a lógica da externalização da empresa, que é basicamente o conceito de comprar produtos fora, comprar conteúdos fora. E a quem é que se compra os conteúdos? Compram-se às produtoras. As produtoras não trabalham especificamente, ou não têm um contrato de exclusividade com nenhum canal. Dá-se o caso de, atualmente, há uma produtora em Portugal que produz conteúdos de entretenimento para a SIC, para a RTP e para a TVI. E, portanto, essa produtora produz, ainda por cima, à mesma hora. Ou seja, a minha pergunta é esta. Primeiro, quem filtra dentro do canal de televisão, do canal RTP, do canal SIC, do canal TVI, os conteúdos que essa produtora lá mete? Eu tenho um exemplo, posso dar. Há um músico que se ofereceu inúmeras vezes para ir a um desses programas de entretenimento cantar, quando a RTP fazia produção própria, e nunca lá foi. Nunca lá foi porque na altura a RTP considerou, e bem quanto a mim, que não tinha qualidade para usar, para subir ao platô televisivo. Quando a RTP externalizou, esse músico, demos com ele em antena. E na altura eu perguntei, como é que este gajo está a cantar na antena da RTP? E a resposta que obtive da produção foi: não conseguimos controlar isso. Ou seja, a própria direção do canal não consegue controlar quem leva a sua antena. Qual é o perigo dessa situação? O perigo é que as direções dos canais deixam de controlar completamente a sua programação. E, portanto, transposto de alguma forma para a informação, quando falamos, por exemplo, dos blocos de imagens que vêm do internacional, que os feeds, como nós chamamos, que são os serviços através das agências internacionais, a Reuters, a APTN, Euronews, e são blocos já pré-editados e com o filtro de quem foi, através daquela agência, ao terreno. Obviamente nós depois podemos aplicar e devemos, obviamente, o nosso filtro. Exatamente, nós aí temos o nosso filtro. O problema é que nestes casos não há sequer esse filtro. Sim. E, portanto, os convidados que vão eu não quero falhar os nomes dos programas, ao Agora Nós na RTP, como é que se chama? As Manhãs da Júlia, ou não sei o quê, ou não sei o que mais. As direções de programas desses canais não conseguem filtrar o tipo de pessoas que lá vai. E, portanto, eu acho isto de uma coisa... Quer dizer, para mim não tem... Acho uma atrocidade. Feliz Bela, porquê que defende hoje que o jornalismo deveria ser motivo para que fosse promovido um amplo debate público? Porque eu acho que existem linhas vermelhas que não devem ser ultrapassadas e estão a ser ultrapassadas. Vamos a casos concretos. Nós estamos perto de uma campanha eleitoral e nós ainda não temos uma lei eleitoral reformulada. O que quer dizer que ainda não sabemos que tipo de debates irão ser feitos, não sabemos como é que os jornalistas poderão acompanhar a campanha eleitoral. Temos 21 partidos que se vão propor a votos e nós não percebemos muito bem que lei é que vai sustentar esta campanha eleitoral. Nos dias que correm está no topo da atualidade o caso Marquês. Todos os dias nós temos notícias relacionadas com o caso José Sócrates. Todos os dias os jornalistas poderão estar a violar segredo de justiça. E eu pergunto-me, o caso, a detenção e posterior prisão preventiva de um ex-primeiro-ministro não tem interesse público? Parece-me que tem, e tem muitíssimo. Mas como o caso está em segredo de justiça, os jornalistas estão, teoricamente, impedidos de noticiar. Quando o fazem, estão a violar o segredo de justiça. Depois, tudo isto dá asa a fugas de informação. Esta semana tivemos uma revista que publicou integralmente um interrogatório feito por um procurador ao ex-primeiro-ministro.
e ninguém diz nada. Quer dizer, há projetos jornalísticos que avançam muito para lá daquilo que é o limite fixado pela lei e outros que ficam ali a tentar respeitar um segredo de justiça e ninguém sabe muito bem até onde deve ir. E outra pergunta também deve ser feita. E o jornalista individualmente deverá correr este risco? Depois quem é que defende esse jornalista? Ou um editor diz, tu vais fazer este trabalho. O jornalista faz o trabalho, mas posteriormente poderá ter que responder em tribunal porque violou o segredo de justiça. E se esse jornalista estiver a recibo verde, quem é que o vai defender? E se entretanto for despedido? É que depois não tem nada a ver com aquela empresa jornalística. Tudo isto são questões extremamente importantes que nós não discutimos, que o poder político também não quer discutir, que o poder judicial também não quer discutir, porque as coisas aparentemente estão bem para os poderes instituídos. Porque os poderes instituídos podem sempre jogar com estes interstícios da lei que lhes permitem dizer tudo no espaço público mediático. Eu só gostava de terminar dizendo isto. Tudo isto que nós estamos aqui a discutir tem a ver com as pessoas que estão atualmente a seguir este debate. Porque nós chegamos a uma campanha eleitoral, por exemplo, e damos conta de que os candidatos dizem coisas engraçadas para os jornalistas, para a peça que vai para o ar no noticiário. E nós o que é que sabemos desses candidatos? Depois o candidato que é mais popular é o que tem maior capacidade de dizer frases que passam facilmente na televisão. E a substância é que depois nós temos um conjunto de políticos sem qualidade. Todos nós dizemos, mas estes políticos não prestam. Não prestam, mas eles estão lá, alguém votou neles, eles têm espaço mediático. Portanto, tudo isto nos diz respeito. E eles vão... Tenho uma dúvida, Felisbela, que é... E quando há a situação em que a maioria escolhe o soundbite, que é essa coisa gira que o político pode dizer, e há alguém diferente que não escolhe o soundbite e escolhe o que realmente tem substância, depois provavelmente pode haver uma direção de informação a dizer, não, têm todos o soundbite, eu quero o soundbite. Quem é que luta contra isso? É difícil, até porque as pessoas vão todas atrás daquilo que é popular. Se recuarmos e todos temos esta memória... Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Eu julgo aqui acho duas coisas em relação àquilo que estão a debater, que têm a ver com o seguinte, que é, uma coisa é o conteúdo, porque eu já acompanhei 3 campanhas eleitorais. Não é na campanha eleitoral, não é no decurso da campanha eleitoral, não é na ação de rua, não é na arruada que o político A, B, C ou D vai anunciar uma grande medida e anunciar o seu programa eleitoral. Então para que servem as campanhas eleitorais? Para o espetáculo? Para o espetáculo, basicamente para isso. Ou seja, o que eu acho é, cada um dos canais de televisão deve ir atrás do soundbite, porque acho que isso também é relevante e também é importante. Agora, devem fazer um trabalho paralelo, se quiserem, no sentido de colocar em confronto, em debate, os programas eleitorais de cada um dos partidos. Isso é outra coisa, ou seja, são 2 coisas que se podem fazer em simultâneo. E isso não se faz, ou seja, a análise dos programas eleitorais, a reportagem sobre o programa eleitoral em concreto, não se faz na rua acompanhando o candidato A, B, C ou D. E não se faz em qualquer outro lado, porque não há espaço... O problema, essa é outra nos jornais, não há espaço nas rádios, não há espaço... Aliás, eu sinto muito incomodada, e todos nós que estamos longe de Lisboa, eu sinto muito incomodada ao observar uma caravana que passa pelo chamado País Real sem ver o País Real. Pouco interessam as pessoas que recebem as caravanas eleitorais. Porque as caravanas eleitorais também não se interessam muito pelas pessoas que estão em Vizela, em Guimarães, em Famalicão, em Braga. Não interessa passar pelo chamado País Real para dizer que há uma preocupação com a diversidade e para construir peças que sejam peças positivas para aquela caravana eleitoral. Por exemplo, também me causa muitos problemas o facto de haver listas de deputados por determinado círculo eleitoral que não tem nada a ver com aquele círculo eleitoral. Eu acho que deveria haver um escrutínio também jornalístico, mas público, sobre listas em quem nós votamos e que não tem nada a ver com o círculo eleitoral onde nós votamos. Mas, Bela, se está a falar do País Real, hoje quando lê os jornais, ouve as rádios, vê as televisões, vê o País Real? Não vejo. E isto dá espaço aos projetos regionais. As redações estão muito centralizadas. Todos nós começamos a trabalhar nos anos 90 e todos nós que estamos aqui neste debate poderemos ter um recuo no trabalho de 20 anos e eu acho que todos nós podemos dizer que há 20 anos os projetos editoriais eram mais diversificados. Atualmente nós temos redações mais centralizadas
E tudo isto faz com que os projetos regionais tenham mais espaço. Os chamados eventos locais têm apenas espaço nos jornais regionais, nas rádios regionais. Tenham elas condições financeiras para promover um jornalismo de qualidade. Porque atualmente a imprensa regional tem este grande desafio. Porque as pessoas, e lá voltamos nós ao mesmo, porque as pessoas não valorizam, porque quem é que hoje comprou um jornal? Quem é que hoje vai comprar um jornal? Não valorizam até ficar sem elas. E nós temos um escrutínio que fica por fazer. Porque sem o escrutínio dos jornalistas, nós temos poderes políticos, poderes económicos, poderes judiciais, poderes no futebol, que podem fazer literalmente tudo. Se quiser, os jornalistas são este equilíbrio que a sociedade precisa, mas em relação ao qual, esse equilíbrio, as pessoas não estão ainda bem dispersas para a sua importância. Estamos sempre a falar da liberdade de imprensa. Esta existe em pleno no nosso país? Não existe. A liberdade de imprensa está profundamente ameaçada e foi por isso que eu também escrevi este livro. Está profundamente ameaçada e isto não tem merecido a devida atenção da classe jornalística, também a começar pela classe jornalística, pelas universidades que estudam isto e pelos diversos poderes políticos. Isto não está na ordem. E quando a lei de imprensa ou a liberdade de expressão, se quiseres, ela está ameaçada, quando essa ameaça advém dos próprios jornalistas? Se tudo isto merecer um debate e se nós colocarmos esta questão no espaço público, as pessoas ficam com menos margem de manobra para calcar as tais linhas vermelhas. Porque isto cruza com aquela questão de que há pouco falávamos do caráter das pessoas. Sim. Porque se quem está à frente de uma rádio, de um jornal, de uma televisão, ficar a dever alguma coisa ao caráter, tudo que está abaixo, tudo o que está abaixo dessa pessoa, tudo o que está abaixo dessa administração, fica a dever ao caráter. E, portanto, muitas vezes a questão da liberdade ameaçada advém de mecanismos de autocensura que são criados pelos próprios jornalistas. E isto entronca, mais uma vez, na questão do caráter, que é muitas vezes por interesses comezinhos e próprios, muitas vezes por interesses económicos e com receio de perder o seu posto, o seu lugar, e por aí fora. Portanto, eu acho que há dois tipos de ameaças a esse tipo de liberdade. Há a ameaça que vem de fora, mas para mim a mais grave é a ameaça que vem de dentro. Tem efeitos muito mais rapidamente. Sim, eu estou de acordo, é verdade. Concordas, Liliana? Porque fala-se que os mídias são o quarto poder e que seria preciso um quinto poder para regular o quarto poder, mas não terão os mídias de se autorregular? A autorregulação deve partir, antes de mais, de cada um de nós. Se nos mantivermos, antes de mais, se não devermos favores a ninguém. Depois, se não criarmos grandes expectativas relativamente àquilo que podemos beneficiar. Se nos mantivermos no nosso lugar, fazendo aquilo que nos compete, mesmo que acima de nós mesmo que acima de nós essas pessoas devam qualquer coisa ao caráter, é possível, ainda que num ambiente hostil, enfim, com todas essas dificuldades, é possível que isso se ultrapasse, mas sem dúvida que essa autorregulação deve partir de cada um de nós. E liberdade de imprensa? Qual é a tua opinião? Existe em pleno em Portugal? A liberdade de imprensa eu acho que existe, não consigo ser assim tão dramática como a Felisbela, se bem que há de facto essas ameaças e que têm a ver com a situação económica dos grupos de comunicação social, porque é uma realidade. Quando nós olhamos para as redações, o número de jornalistas que tinham há 10 ou 15 anos atrás e o número que têm hoje é significativamente menor, não há como fugir a isso. E, portanto, nesse aspecto, a situação que vivemos hoje é mais instável, é mais difícil, mas ainda há muita gente com caráter nas redações. Sandra, o que é o serviço público e como é que é trabalhar na RTP, portanto, a televisão pública? Eu acho que é ter o caráter por excelência inerente à profissão. Eu acho que mais, eu não acho que tenha mais obrigações do que os meus colegas jornalistas que trabalham em órgãos de comunicação social privados. Ou seja, todos prestam um serviço que deve ser público. Sim.
Nessa perspectiva, sim. Acho que tenho mais responsabilidade em fornecer as tais ferramentas para que os cidadãos possam fazer escolhas. No meu caso pessoal, não sinto pressões externas no dia-a-dia. Nunca tive um cargo de chefia. Admito que talvez as chefias as sintam mais, e daí a maior necessidade de caráter para dizer o não quando ele tem que ser dito. Eu acho que tenho essa missão de combater ainda mais as faltas de caráter, os interesses económicos, os interesses políticos, e dizer não quando tem que dizer não para manter os espectadores informados. Relativamente à liberdade de imprensa, eu acho que há uma forma de imprensa um pouco condicionada nos dias que correm. Acho que os exemplos mais flagrantes não serão no serviço público, para o qual eu trabalho, mas nos órgãos de comunicação social privados, sobretudo pelo peso dos anunciantes. Porque os anunciantes podem cair, como é o caso do BES. O BES caiu, e o BES era um dos maiores anunciantes de órgãos de comunicação social. E eu não consigo imaginar como é que é estar no lugar de alguém que tem que fazer um trabalho de investigação sobre o BES e depender do BES para lhe pagar o ordenado. Estou a dar esse exemplo. Trabalhando no serviço público, não tenho... Acho que temos que lutar muito mais no serviço público do que nos outros órgãos de comunicação social contra o chamado infotainment, que é uma coisa que a mim, como profissional, me faz muita confusão. A forma como o jornalismo nos dias que correm se cruza muito com o entretenimento. Acho que temos uma obrigação ainda maior em combater isso. Hélder, porque o teu tempo também está quase a chegar ao fim, terás que nos deixar por compromissos profissionais. Só mais uma questão: as guerras das audiências e das vendas, e ainda a tentação de ir atrás do gosto popular, podem pôr em causa o serviço público? Se falarmos no que diz respeito à informação, eu acho que não. Pela experiência que eu tenho, não quero dizer que isso efetivamente não aconteça. Eu adoto a máxima de alguém que nós daqui a 50 anos devemos de estudar nas universidades, e que já não está entre nós, que é o Emílio Rangel, que é: não há serviço público sem público. E, portanto, nós temos que ter público. E, portanto, se nós trabalharmos para uma audiência absolutamente residual, corremos o risco de nos acontecer o mesmo que aconteceu na Grécia, a televisão grega, que fechou e agora reabriu esta semana. E, portanto, eu acho que nós temos de trabalhar para o público e temos de ter audiências. Agora, a RTP tem que seguir padrões, estou a falar exclusivamente ao nível da informação, que os outros canais não estão obrigados, desde logo porque o escrutínio sobre a RTP é uma coisa absolutamente avassaladora. Portanto, nós somos escrutinados praticamente por tudo. Um erro na antena da RTP, na informação da RTP, tem uma dimensão que não tem na dimensão se acontecer na antena da SIC ou da TVI. Porquê? Porque as pessoas têm todas seguem todas aquela lógica que pode ser criticável ou não, de que eu sou dono disto, eu pago, eu é que sou o patrão, e estes gajos é que andam aqui a fazer... e, portanto, sobre isso eu não me vou pronunciar, mas porque numa economia de mercado eu também pago muita coisa para manter muitas empresas a funcionar, e, portanto, mas prefiro não me pronunciar sobre isso. Ou seja, o que eu acho basicamente é que o escrutínio sobre a RTP é uma coisa muito... sobre o serviço público de televisão e de rádio e no caso concreto da agência Lusa, é uma coisa muito grande, e, portanto, o erro no serviço público é uma coisa que nós temos que evitar ao máximo. Portanto, não sei se respondi à tua pergunta. Qual é só mesmo para fechar, qual é o teu desejo para o futuro do jornalismo em Portugal? O meu desejo para o futuro do jornalismo em Portugal é que esta gente que não tem caráter e que gravita no jornalismo, que vá trabalhar para as obras. É o teu desejo. Hélder, muito obrigada. Tenho muito respeito pelos senhores das obras. Hélder, muito obrigada pela tua presença aqui neste fórum sobre os novos desafios da comunicação. Sei que tens que viajar para Lisboa, porque assim a profissão também comanda, tens que seguir. Muito obrigado. Muito obrigada. E até uma próxima. Feliz Bela, estamos a falar de serviço público e há pouco dizia todos os canais de televisão, independentemente de serem públicos ou do Estado ou não, devem cumprir um serviço que é público, certo? Sim. Estava a assinar com a cabeça que sim. Eu acho que não há um jornalista do serviço público e um jornalista do setor privado. Agora, há uma programação e há uma linha de informação do serviço público e uma linha diferenciada que
está nos canais privados. Explicando. Depois de setembro de 2000, a TVI inaugurou uma outra programação com o formato Big Brother, que progressivamente conquistou as audiências. Assim que adotou uma estratégia de clonagem, ao ponto de, depois do Jornal da Noite, das 20 horas, nós encontrarmos nos canais privados canais monotemáticos de entretenimento. É evidente que toda esta linha de programação é discutível, porque até viola algumas orientações da entidade reguladora da comunicação social quando a IERC renovou as licenças de televisão. Mas estamos a falar de 2 canais privados. Agora, a RTP não pode fazer isso. A RTP não pode, depois do telejornal, ter uma programação monotemática, porque a RTP tem obrigações que a SIC e a TVI não são obrigadas a cumprir. A RTP, por exemplo, até por lei, porque a RTP tem, para além de uma lei que a orienta num determinado sentido, tem um documento que é estruturante da sua atividade, que se chama Contrato de Concessão de Serviço Público. E esse contrato tem alguns pormenores que obriga, por exemplo, a RTP a ter programas de debate e de entrevista. Obriga, por exemplo, a RTP a não ter apenas comentadores da direita. Por isso mesmo, a RTP reformulou agora a sua programação em horário noturno. Portanto, quer isto dizer que quando nós olhamos para o serviço público de televisão, temos de olhar para uma programação específica, mas quando olhamos para o interior dos programas de informação, nós aquilo que exigimos à RTP, exigimos também à SIC e à TVI, que nos deem uma informação de qualidade e que não violem regras elementares do jornalismo. Não há diferenças entre o serviço público e o serviço privado. É evidente que o serviço público tem de apurar alguns cuidados, nomeadamente com os menores, nomeadamente com o abuso da invasão da privacidade, mas estes cuidados, na minha opinião, também devem estar patentes no operador privado. Vou, entretanto, cumprimentar quem se juntou a nós, Daniel Catalão, jornalista da RTP. Bom dia, obrigada por estar connosco. Paulo Jorge Dias, que é nosso colaborador também no RV Jornal, com a sua rubrica O São Firmino, e também jornalista no jornal O Sol. Daniel, estávamos a falar ainda antes de ter juntado a nós dos valores de notícia, da importância do serviço público, da liberdade de expressão. Os valores de notícia hoje caminham mais para o espetacular, para o divertido, para o dramático, ou não? Tens uma opinião diferente? Eu acho que os valores de notícia se continuam a manter. O problema é que a diversidade de meios é tal hoje em dia que, de alguma forma, a forma da notícia muitas vezes acaba por ser mais importante que o próprio conteúdo, em algumas circunstâncias. Seja como for, para cativar as pessoas, a forma também tem que naturalmente se adaptar às novas necessidades de comunicação, só que às vezes ultrapassam alguns limites, não é? E o conteúdo acaba por ficar em segundo plano. E esse é que eu acho que é o grande risco, é a falta de equilíbrio entre uma coisa e outra. E, portanto, as imagens mais espetaculares, muitas vezes, descontextualizadas, valem muito mais e às vezes servem de valor notícia quando às vezes não o são. E o risco hoje em dia de quem quer fazer alguma informação com rigor é tentar filtrar essa pressão que existe e que vem, se calhar podemos falar disso mais adiante, que vem muito da pressão dos novos mídias e das redes sociais hoje em dia. Exatamente, era essa a pergunta que se seguiria. Hoje os próprios jornalistas sentem esta pressão para atender àquilo que os cidadãos dizem nas redes sociais? Ou que dão importância nas redes sociais? Nós estamos numa fase de grande risco, estamos na fase em que é preciso definir algumas fronteiras, ou seja, tem-se cometido tantos erros, precisamente porque os jornalistas se deixam cair em algumas esparrelas das redes sociais, que hoje em dia é preciso começar a ter algum cuidado e algum travão e refletir muito sobre aquilo que é a fonte da notícia. Porque de repente se começa a assumir como verdade tudo aquilo que está em todas as plataformas, o que na verdade... O que não é real. Aliás, há uma situação bastante caricata que aconteceu esta semana, precisamente, com o Correio da Manhã e com um tornado que teria acontecido perto de Lisboa
e depois no dia seguinte as redes sociais inventaram o tornado. Não foram os jornalistas que caíram na esparrela, não foram as redes sociais que inventaram como se fosse uma entidade com vida, não é? Um ser. Eu acho que um ponto de viragem muito importante foi o atentado à bomba em Boston, na Maratona de Boston, quando se publicaram tantos disparates que levou as grandes cadeias de televisão a tomarem algum cuidado no sentido de perceberem melhor o que é que está a acontecer nas redes sociais e tudo o que vem lá não ser verdade. A necessidade, a urgência, como há muitos meios de comunicação hoje em dia, televisões, rádios, há uma pressão muito grande para transmitir a notícia e ser o primeiro a dar. E eu acho que nós temos que travar isso, temos que ter algum cuidado e nós jornalistas que queremos de alguma forma ser as bússolas da informação. Costuma-se aparecer bem, não há ninguém. Sim, e isso tem acontecido, porque o ir atrás da informação só porque ela já surgiu, alguém a está a dar, não significa que seja verdadeira. Mas depois esse efeito mimético acaba por exponenciar o disparate, porque o primeiro errou, o segundo copiou, o terceiro copiou e de repente está toda a gente a dizer asneiras, aquilo não é verdade e inventamos algo que não aconteceu e depois temos que encontrar culpados. Ninguém quer assumir a culpa de que cometeu asneiras, não é? E, portanto, eu acho que hoje vivemos um momento de transição, eu acho, porque estamos numa fase híbrida da comunicação, mas estamos numa fase que é muito exigente para os jornalistas. Porque é híbrida? Dizia a Sandra há pouco, entre o espetáculo, a informação, o entretenimento. Eu estava mais a falar no hibridismo entre a concorrência e a complementaridade entre os novos média e os média tradicionais. Porque os tradicionais começaram a sentir muita pressão do fenómeno que surgiu a partir da internet. Para avançar com novos conteúdos. Com vídeos, com fotografias, com as pessoas a publicarem coisas e, portanto, de repente as fontes diversificaram-se tanto que os jornalistas tendem muitas vezes a assumi-las como verdade ainda antes de confirmar os factos. Nós temos um paradigma muito interessante. Antigamente as pessoas dizem é verdade, eu vi na televisão. Hoje as pessoas dizem é verdade, eu li no Facebook. Sim, mas esse é que é o risco. Ou seja, qual é a nossa exigência hoje em dia? O papel do jornalista, ao contrário do que muitos anunciaram, que era o fim do jornalista e o fim do jornalismo com estas plataformas abertas. O que acontece é exatamente o contrário. E esta fase, eu acho que aquilo que eu dizia, eu acho que a Maratona de Boston para mim foi o ponto de viragem. Ou seja, a partir dali criou-se a consciência realmente de que nós temos que parar e pensar. Os grandes credibilizadores da notícia têm que ser de facto os jornalistas a sério. Porque se é verdade que eu li no Facebook, hoje em dia a televisão acaba por ser o credibilizador dos factos. Porque no momento em que todos anunciavam o fim da televisão, é exatamente o contrário, é o fim do jornalismo, porque nós podemos ter as grandes movimentações dos acampados em Times Square ou em Madrid, ou os grandes confrontos em São Paulo, mas todos esses momentos, ou todas aquelas manifestações convocadas pelas redes sociais, ou que se criam através da internet, só são credibilizadas efetivamente e só se tornam a notícia verdadeira quando ela aparece na televisão. E, portanto, o risco mas o que é que tu dás que é verdadeiro, ok, que é a notícia, que é um facto que tu controlas, que contactas outras fontes e consegues confirmar e tens a notícia. É óbvio que num caso de manifestação ela existe, está lá, mas num caso de uma fotografia, de um vídeo, tens que confirmar o que é que está a acontecer. Atualmente em curso, a nível mundial, nós temos um debate que tem a ver com a descoberta de novos modelos de negócio para os meios de comunicação social. E há um ângulo que é transversal às várias e diferentes teses, que reside no facto de o jornalista agora ter de responder não ao que aconteceu, porque todos nós sabemos o que está a acontecer, mas responder em permanência porque é que aconteceu. É esta procura e este encontrar de novos ângulos de análise daquilo que está a acontecer que é o grande desafio, e esse desafio é sempre do jornalista. Apenas o jornalista, ou apenas o jornalismo poderá dar a resposta ao porquê. Porquê é que isto acontece? Porquê? A resposta a este porquê
está no campo jornalístico, não está em nenhum outro campo. E é uma resposta fundamental. Portanto, aquilo que o Daniel estava a dizer... Acha que nos últimos anos se esqueceu de se dar resposta a essa pergunta? Porquê? Nas notícias que vamos ler? Nos últimos anos, nós, jornalistas, vamos escrevendo. Nos últimos anos e atualmente fazem-nos falta ângulos de profundidade nas peças que os jornalistas vão produzindo diariamente. E porquê? Porque nós temos alinhamentos que têm peças cada vez mais curtas, e em peças curtas é difícil explicar o porquê. Temos a reformulação de projetos editoriais impressos que vão no sentido de diminuir os textos, multiplicando caixas. Agora, eu trabalhei no Público nos anos 90. Com o Daniel Catalão também. E nós, na altura, produzíamos textos de 7.000 caracteres. Um texto de 7.000 caracteres é um texto que tem necessidade de ouvir várias fontes. Um jornalista, para escrever um texto extenso, para além de ter de ouvir várias fontes, tem que ter um domínio daquilo que está a tratar grande. Eu iria dizer suficiente, tem que ter um domínio considerável daquilo que está a tratar. Para escrever peças de 1.500, 2.000 caracteres, o jornalista não tem que dominar muito a matéria que tem em mãos. Para fazer um off de 40 ou 50 segundos, também não é preciso dominar muito bem a matéria que está a tratar. E é por isso que as pessoas também se têm cansado do jornalismo, porque o jornalismo ainda não percebeu. O debate faz-se a nível internacional em torno disto. O jornalismo ainda não percebeu que tem futuro, porque o jornalismo tem cada vez mais futuro. Só que o futuro está no aprofundamento dos assuntos que todos os dias nos estruturam no nosso cotidiano. Isabel, eu acho que esta vai ser a salvação dos jornais em papel. Os jornais em papel não vão desaparecer. Eu também acho que não. Escrevam. Guardem isto. O que é que acontece? A sufraguidão é tal da notícia que quando damos uma notícia já temos que ir fazer outra. Portanto, as notícias têm um tempo de vida hoje em dia muito mais curto do que tinham antigamente. E, portanto, há uma sufraguidão muito grande e é preciso fazer uma notícia e outra e não há tempo para explicar. E também não há meios para mandar gente à procura das explicações. Onde é que eu acho que vai estar o grande segredo da explicação? É na complementaridade que os jornais de papel vão ter. O jornal de papel já não nos dá notícias. Será escusado nós comprarmos o jornal de manhã para termos notícias? Não temos, porque quando estamos a caminho do quiosque para comprar o jornal, já levamos o nosso smartphone, já lemos as notícias todas do dia, o Facebook já espalhou, o Twitter, e portanto as notícias do dia nós já as temos. O que é que nós vamos procurar? São as crónicas, é a análise, é de facto o porquê, é alguém que nos faça o enquadramento, a história, ou alguém que pegue no jornal, que pegue na notícia do dia anterior e tente fazer de facto a reportagem, o aprofundar daquilo, não é? O dar todo o enquadramento e o contexto para o fenómeno sociológico que pode estar ali à volta daquilo e, portanto, eu acho que o grande caminho dos jornais de papel vai ser exatamente esse. O público está a tentar fazer esse caminho. Vamos ouvir o Paulo Jorge, que escreve no jornal O Sol e que nos poderá dizer aquilo que pensa do jornalismo em Portugal e desta perspectiva que estávamos agora a discutir. Olha, eu, para começar, vou fazer uma coisa que eu acho que toda a vida sonhei fazer, que é chegar e saudar o vasto auditório da Rádio Vizela. É daquelas coisas que nós acho que levamos uma vida inteira para isso. De facto, eu percebi hoje de manhã que ia ser um dia importante por causa disso. Relativamente, e pegando um bocadinho no que disse aqui o Daniel, eu acho que nós, no jornalismo, acima de tudo vamos ter que ser uma espécie de azai da informação, porque eu acho que nunca como hoje se vendeu tanto gato por lebre. As redes sociais intoxicam muito isso, e não digo que são os jornalistas, mas sobretudo nós, vendemos muito, nós utilizadores, vendemos muito gato por lebre, vendemos muitas das vezes, pegamos em coisas que não fazem sentido e toca a partilhar, e de facto o jornalista vai ter que ter, não digo fiscalizar, mas dizer alto lá que isto é mentira, atenção que isto aqui não faz sentido nenhum. Há uma coisa que circula para aí há muito tempo, uma coisa imunda, que se chama Jornal Q no Facebook e que diz coisas. A última que me lembrei foi Passo Escolho bate na mulher. Isto não faz grande sentido. O que acontece? Juntamos aqui dois elementos muito, muito complexos, que é, por um lado,
o grande poder que as redes sociais deram às pessoas se transformarem potenciais comunicadores públicos, ou seja, eu com um smartphone e uma ligação à internet posso escrever olá e não sei quantos milhões de pessoas leem. Isso é um grande poder, mas como dizia o filme do Spider-Man, como o tio Ben dizia ao Peter Parker, com grande poder vem grande responsabilidade. E nós não temos responsabilidade nenhuma, nós estamos a fazer isto à doida. De maneira a que o trabalho do jornalista será sempre dizer calminha, amigos, são nas redes sociais, não quer dizer que é verdade, é uma coisa gira e tal, mas vocês têm que ter cuidado. Associado a isto, ao grande poder que nós temos de publicar o que quer que queremos, há aquilo que eu chamo o síndrome do Alô Dona Rosa. Se calhar lembram-se do Pátio das Cantigas, acho que é dos poucos filmes portugueses que vale realmente a pena ver, e falo da versão dos anos 40, não da versão que atualmente está em cena, mas há aquela história de que toda a gente quer dar a notícia à Dona Rosa. A Dona Rosa é uma feirante e chega a filha do Brasil, que é uma cantora, faz lembrar a Carmen Miranda, e toda a gente vai, o personagem de Vasco Santana manda dar uma língua de gato e 5 tostões a um miúdo para ir a correr contar a novidade, não sei o quê. O Ivaristo manda uma mensagem por uma pomba e, curiosamente, quem acaba por ganhar isso, na minha interpretação, é o Engenhocas, que tem a rádio e que diz alô, Dona Rosa, chegou a sua filha do Brasil. Toda a gente quer ser o Engenhocas que diz alô, Dona Rosa, chegou a sua filha. Todos queremos ser os primeiros a dar. E depois o que acontece? Já matamos não sei quantas vezes o Jô Soares. Pelas minhas contas, este ano matamos 3 vezes o Jô Soares. Quando morreu o ator Robin Williams, mataram o cantor Robbie Williams. Portanto, tudo isto é um frenesim muito grande, é um vendaval, e as pessoas partilham e depois põem logo aquele como é que se chama, aquele lacinho negro a dizer estou de luto porque morreu isto e não sei o quê. Eu tive um caso dramático aqui perto de mim, de um rapaz que estava a morrer de cancro, um rapaz de 30 e poucos anos, eu posso dizer morrer de cancro porque o meu pai morreu de cancro e eu tenho essa vontade de dizer, e o rapaz estava mesmo a morrer de cancro e 2 dias antes dele morrer alguém se lembrou de publicar a dizer epá, gostei tanto de ti, foi pena teres morrido tão novo e não sei o quê. Ainda por cima, mais dramático do que isso eram aqueles erros ortográficos, tu tiveste assim de uma vida tão bonita. Portanto, tudo isso passados 5 minutos eram 200 pessoas a dar os pêsames a uma família de um corpo que ainda estava vivo, e o desgraçado do homem estava a morfina, com períodos intermitentes, e ainda conseguiu dar o telemóvel às pessoas para dizer, escrever, ele não morreu, e vai muito por aí, ou seja, nós temos este impulso de contar, nós cidadãos, e os cidadãos não são jornalistas, ao contrário da ideia que nos quiseram vender do jornalismo do cidadão, é tudo muito bonito até o primeiro erro. Não, até o Correio da Manhã se engolir aquele Photoshop do Vendaval. Ou então aquela história, pior ainda, da rapariga que se divorciou ou que cancelou o casamento porque como é que ele se chama, o namorado deu nas trombas da gata e não sei o quê, e depois foi saber, afinal, já estão todos muito bem e foi de férias com o dinheiro, ótimo ainda. E nós estamos, mais do que nunca, estamos à superfície. E essa compulsão que nós temos de dar notícias, nós cidadãos, que não digo que seja ser travado, mas os jornalistas têm de dizer, meus amigos, calminha, isto aqui não é assim, é e tal. E Paulo, o jornalismo, a imprensa escrita vai resistir? Já tem vindo a resistir? Eu vou-te explicar, o meu conceito é que o jornalismo não vai, a imprensa escrita não vai desaparecer porque não se forram gaiolas de periquitos com PDF. Essa é a minha visão. Um bocadinho mais a sério. Eu quero que não, porque eu adoro a imprensa escrita, eu dependo da imprensa escrita, ficarei no desemprego se não houver imprensa escrita, espero que continue, mas eu tenho muitas dúvidas. Tenho mesmo muitas dúvidas. Deixa-me falar de uma coisa, porque em relação a tudo isto há algo que é vital hoje em dia, que é a chamada literacia mediática. E nós temos que apostar muito nisto desde as escolas, mas desde pequeninos. Portanto, eu sou avesso àquela ideia radical do retirar os telemóveis e os computadores da sala de aula. Sou absolutamente contra isso, porque é esconder a realidade e é não adaptá-la às novas realidades. E, portanto, ensiná-los a viver com isso. É isso que era aí que eu ia chegar. Portanto, se as coisas existem e se o nosso dia-a-dia avança e evolui num determinado caminho, nós temos é que introduzir isso. E vamos introduzi-lo onde? Na escola, não é? Obviamente, não há outra forma de o fazer. Porque se não ensinarmos a usar as ferramentas que as pessoas têm na mão todos os dias, estes erros vão continuar a acontecer. Sobre os problemas em que os jornalistas vêm caindo, nós falámos aqui, eu falei no Correio da Manhã porque foi a mais recente, mas não podemos pensar isto só ao nível de um jornal português. O El País, que é o El País.
o El País, que é o El País, publicou na primeira página, em papel, uma fotografia do Hugo Chávez entubado a morrer. Não era o Hugo Chávez nenhum, não é? Aquilo era um frame de um vídeo de um outro senhor e alguém arranjou uma fotografia daquilo, vendeu ao El País como sendo o Hugo Chávez, o El País comprou, publicou na primeira página, fez uma história e depois foi uma bronca, porque os jornais tiveram que ser retirados das bancas, mas já era tarde demais. Portanto, estas coisas acontecem a este nível. Portanto, é preciso ter muito cuidado com este tipo de coisas. Voltando à literacia mediática, uma das coisas que eu faço, eu dou aulas na Universidade Lusófona e numa das unidades curriculares que eu dou, o que eu ensino aos meus alunos é, nomeadamente, fazer pesquisas regressivas de imagens e a forma como nós podemos detectar erros ou montagens, precisamente nas fotografias e nos vídeos. Porque um dos maiores riscos hoje em dia dos jornalistas é o que é verdade e o que é mentira. Porque as fotomontagens são tão boas hoje em dia que é muito difícil perceber filtrar onde é que está a verdade e onde é que está a mentira. E como as pessoas se divertem no Facebook a colocar fotografias e fotomontagens, depois os jornalistas têm tendência, na sofreguidão, de dizer: epá, vamos publicar já isto, que temos aqui uma grande história. E não há história rigorosamente nenhuma. Aliás, há um professor, cujo nome agora não me recordo, um italiano, que se dedica precisamente a fazer este tipo de coisas, que é a lançar ratoeiras para os jornalistas. Dedica-se a fazer isto, mata aquela questão das figuras públicas, mata figuras públicas, coloca e encharca o Facebook e o Twitter com notícias falsas, para depois fazer esse teste, precisamente em termos de investigação académica. E a realidade é que os jornalistas caem porque não pesquisam, não vão à procura da informação, não a cruzam. E, portanto, acaba por haver este tipo de problemas. Como ainda sobra tempo, depois já vamos falar também das partes positivas, porque nós estamos a olhar para as negativas, mas eu acho que o que veio é muito mais positivo do que isto. Sandra, como é que fez este fenómeno do cidadão repórter? Há pouco já falámos nisso, e na abordagem às redes sociais, eu acho que isso leva-nos àquilo que o Heller Silva já tinha dito, que é, em última instância, o jornalista é o filtro. E esses filtros nós aprendemos a tê-los no percurso que fizemos académicos e depois no terreno. Os cidadãos poucos filtros têm, ou então não têm um filtro que é uma visão única daquilo que deve ser um olhar pela atualidade, têm os seus próprios filtros consoante o seu percurso em termos de educação, consoante o seu senso comum e consoante o ambiente que o rodeia. Por isso mesmo, para muitos cidadãos, o que pode ser interessante para uns não será para outros. Isto não quer dizer que o filtro do jornalista torna a visão única, ou de alguma forma cria quase um pastel em termos daquilo que é a visão da realidade, mas há vários filtros que são morais, que são éticos, que são naquilo da perspectiva do que é verdade. Se já aqui falámos da questão do caráter e da verificação dos fatos, eu sou sempre pela dupla verificação dos fatos, eu desconfio de tudo. A minha perspectiva relativamente àquilo que me oferecem, há pouco falávamos daquilo que nos oferecem, às vezes aquilo que nós os temas que nos chegam, é de duvidar de tudo, questionar tudo. E eu acho que verificar os factos é algo que um cidadão, jornalista, entre aspas, provavelmente não fará. Um cidadão que consegue alguma informação, alguma imagem, será o mesmo cidadão que quer dar a notícia à Dona Rosa de que a filha chegou do Brasil, será sempre o primeiro a querer fazê-lo, sem ponderar se aquela informação vai ferir alguém, sem ponderar se, se há vítimas no contexto daquela informação que podem ser expostas pela informação que é publicada. Eu acho que essa missão, esse filtro, lá está. Há pouco falávamos dos vários filtros jornalistas, mas eu acho que o jornalista em si, ser jornalista é ser esse filtro. Feliz Bela, vou citar a Mário Mesquita, que dizia que o jornalismo está a afastar-se de um jornalismo como um meio de conhecimento. Concorda? Sim, até certo ponto sim. O Mário Mesquita recupera aqui uma tese de outro professor, que é o Eduardo Mérites, que tem precisamente um trabalho vastíssimo sobre o jornalismo como forma de conhecimento. Obviamente que o jornalismo não é uma forma de conhecimento como é a ciência. O jornalismo é uma forma particular de conhecimento. Agora, o problema, quando o Eduardo Mérites fala disso, e se calhar por arrastamento do Mário Mesquita, não conheço essa citação,
é o facto de o jornalista ser incapaz de abordar com alguma profundidade ou ir à essência daquilo que trata. E há áreas que são mais complexas do que outras. A área da política, se calhar, poderá ser mais fácil de abordar do que alguns assuntos que estão, por exemplo, na área da saúde, que é uma área de veras complexa, que ainda por cima se confronta com o problema das fontes não saberem falar com os jornalistas. É sempre um problema, um médico que fala com o jornalista porque não sabe descodificar, e o jornalista, quando tenta descodificar, nem sempre o faz da melhor maneira e enviesa o conhecimento que se espera que passe através das peças que vão para o ar. Agora, obviamente que, e recuperando a conversa que estávamos a ter anteriormente, obviamente que esta velocidade que está inerente ao discurso jornalístico atual se paga com um preço muito alto. Há um preço da pressa que nós todos os dias pagamos, e no campo do jornalístico o preço da pressa é de facto o jornalismo subtrair conhecimento. A Sandra e eu fazemos em cada sábado, de 15 em 15 dias com a Sandra, uma revista de imprensa na RTP1. Às vezes é complicadíssimo nós arranjarmos temas que fujam, por exemplo, aos temas que estão no alinhamento, ou temas alternativos e que sejam dados com profundidade. Se nós decidirmos um sábado fazer uma revista de imprensa falando apenas das reportagens, nós não conseguimos preencher os 10, 12 minutos que dura uma revista de imprensa. E isto quer dizer muito. E a partir disto nós poderemos ler a crise que afeta atualmente a imprensa portuguesa. Porque não há, de facto, esta preocupação em aprofundar e em responder àquela pergunta que nós colocávamos anteriormente. Ou seja, os temas são sobretudo aqueles que estão em agenda? Que estão em agenda, que estão no topo da atualidade e são sempre temas tratados com alguma superficialidade. Mas é verdade que o público foge aos assuntos demasiado sérios, não resiste à análise? O público foge aos assuntos demasiado sérios. Ou se o produto for bom é possível captar o público? Era o que eu ia dizer. O público foge aos assuntos ditos mais sérios porque os assuntos ditos mais sérios são sempre tratados de uma forma muito aborrecida. Vamos cruzar isto com os ecrãs de convergência. Nós ainda não encontramos, e não é apenas em Portugal, isto é um fenómeno mais amplo, nós ainda não encontramos uma narrativa para estes ecrãs de convergência. Nós olhamos para os sites da RTP, da SIC e da TVI e a partir do interior das redações, e tendo as empresas pessoas que são altamente especializadas naquilo, na RTP, temos aqui o Daniel Catalão, que é um jornalista que há muitos anos tem um caminho feito no campo das novas tecnologias, mas nós em Portugal, e vou voltar o dedo para mim, também a partir das universidades, nós ainda não conseguimos construir uma narrativa jornalística para estes ecrãs. Que dê às pessoas aquilo que elas procuram. As pessoas estão todas no Facebook. Estão todas no Facebook. Procuram a informação da pior maneira. Sim, procuram a informação da pior maneira. Há erros todos os dias no Facebook que nós encaramos como verdadeiro aquilo que é uma falsidade. Também é verdade. Agora, os jornalistas que têm esta função de separar, discernir, apontar caminhos para as pessoas, também não encontrar narrativas jornalísticas para estes novos ambientes. Eu acho que isto é um novo desafio, e é um desafio que está por responder em Portugal, nas redações, das televisões, das rádios, dos jornais e nas universidades, porque nós nas universidades também ainda não ensinamos isto. Queria, para finalizar, retomar a literacia mediática. O Daniel Catalão estava a dizer que a literacia mediática é muito importante. Eu partilho a 200% a tese do Daniel Catalão. Mas esta tese tem um problema inerente que nós também não conseguimos resolver no nosso país. É que, se nós achamos muito importante haver literacia mediática nas nossas escolas, se calhar o Ministério da Educação deveria achar muito importante estes conteúdos estarem na formação
dos professores. Se calhar as universidades que fazem planos curriculares nos cursos de ensino deveriam achar muito importante ter unidades curriculares que ensinassem os professores a ensinar melhor os seus alunos, porque depois tudo isto é uma bola de neve. Nós somos um país com grandes incompetências ao nível das leituras mediáticas que somos incapazes de fazer, exatamente porque o sistema de ensino não nos habilita a esse nível. Um exemplo muito prático. Nós, em Portugal, nós olhamos para as televisões norte-americanas e achamos sempre fantástico o facto de todos os americanos falarem bem. Nós temos um problema enorme ao nível do discurso oral. E porquê é que isto acontece em Portugal? Voltamos outra vez ao mesmo. Porque o sistema de ensino não insiste no discurso oral. Portanto, se tudo isto não voltar à raiz e se não começarmos a perspectivar este problema a partir da raiz de toda esta questão, e neste caso da literacia mediática é o sistema escolar, nós nunca mais resolvemos isto. Continuamos a falar aquilo que vamos falando ano após ano, que é, não conseguimos introduzir a literacia mediática. Isto é importante. Então porquê é que não introduzimos? Porque os professores também não sabem ensinar. Portanto, os professores não sabem ensinar, os alunos também não têm competências. Daniel, vamos falar agora daquilo que é positivo e aquilo que as novas tecnologias vieram acrescentar ao jornalismo e ao conhecimento. Antes de mais, eu gostava de lançar um repto que é este. As pessoas tendem a comportar-se na internet de uma forma completamente diferente daquela que o fazem na vida real. Na vida real, na rua. E isso é que é espantoso. E, portanto, quando se diz, porque o Facebook diz, o Facebook não diz nada. O Facebook é uma plataforma de partilha onde as coisas se colocam. E, portanto, imaginemos só isto. Quer dizer, vamos fazer esta metáfora muito rápida. Imaginemos que o Facebook é a banca dos jornais, não é? A banca do quiosque. E, portanto, as pessoas vão de manhã, chegam à banca do quiosque e queremos saber as notícias de ontem, ler uns artigos, umas crónicas e tal. Chegam lá e vou comprar a revista EPI. Não compram a revista EPI, pois não. A revista EPI está lá, está na banca do quiosque, não está? Ou compram a gente, ou compram lá, não compram. Quer dizer, se comprarem essa, sabem que não têm. Portanto, o Facebook é exatamente a mesma coisa. Se calhar vão comprar, não quero saber as notícias. Então, compro o DN, e depois quero saber mais uns mexericos e umas coisas, compro essas revistas, não é? Portanto, as pessoas na vida real, quando olham para a banca, sabem o que é que vão comprar. No Facebook é exatamente a mesma coisa. Porque há fontes. O Facebook em si não é uma entidade que exista por si própria, não é? É uma plataforma. Aliás, é a empresa do mundo que mais publicidade tem de borla, porque toda a gente quer estar no Facebook e toda a gente faz uso do Facebook. E os jornalistas aprenderam isso também, que o Facebook era uma boa forma de entrada de trazer as pessoas para os meios de comunicação. De resto, uma das formas de chegar aos sites é precisamente através das redes sociais. Muito através do Google, muito através do Facebook e muito através do Twitter. Portanto, as pessoas hoje vão à procura de notícias, não tanto diretamente, não chegam ao computador e escrevem público.pt ou rtp.pt ou sol.pt. Ninguém se dá a esse trabalho, não é? Abre o Facebook ou abre o Twitter e depois, consoante vão vendo, vão entrando nos posts, não é? E, portanto, se estiverem lá os dos jornalistas, também vão. Uma coisa é o eusorrir.com ou o Sorriso ou a fofoca.com ou Tá Bonito, não é? Por exemplo. Outra coisa é o site de um órgão de comunicação. E, portanto, em termos de o que é verdade, é procurá-lo e não custa nada. Não, se me permites, é que as pessoas não fazem essa distinção. Mas aí, onde é que se falhou? Mas daí eu vou fazer esta metáfora inicial, que a responsabilidade não é só, quer dizer, a responsabilidade está em cada um dos cidadãos. É uma irresponsabilidade coletiva que nós estamos a viver hoje em dia. É uma responsabilidade. E, portanto, isto é a sequência da facilidade que permite a internet. Nós antes tínhamos o dark social media, que era muito usado, eram os e-mails, não é? Quantos de nós não recebíamos estes boatos todos por e-mail, não é? Houve um tempo em que só tínhamos isso, não é? Morreu não sei quem, ou não sei o que aconteceu, mas era por e-mail. Porquê? Porque eu faço um forward rapidamente para toda a gente, não tenho trabalho, não tenho que ir lamber o selo, colar 200 cartas e meter nos correios, não é? Faço um forward para todos os meus contactos e aquilo segue. No Facebook é igual, eu partilho o disparate. Portanto, eu vejo, o João Soares morreu, nem sequer penso e dizer, espera aí, deixa-me ir aqui ao site da Globo. Porque se o João Soares morreu, a Globo de certeza que tem uma enorme fotografia do homem. Não está morto, deixa-me ver aqui outro site, deixa-me ir em Portugal.
Basta cruzar 2 ou 3 sítios, é impossível. A verificação, não é? que é algo que... Pronto, mas isso são rotinas que temos de ganhar, mas espera aí, mas consumidores. Claro, mas é o que eu te estava a dizer, ou seja, em termos de literacia mediática, é a responsabilidade do cidadão em perceber as coisas antes de as fazer. Se nós descemos a rua... consomem tudo no Facebook. Tanto clicam num vídeo que é um vírus supostamente pornográfico, como entram naquela escalada de toda a gente partilhar no seu perfil um texto editorial a dizer que anda por aí um vídeo pornográfico nas redes sociais e que me cabe a mim recusá-la, mas é manada, é a perspectiva também, somos todos manadas. Exatamente, este fenómeno sempre existiu, não é? O fenómeno do salão de cabeleireiro, não é? Quer dizer, a gente chega... Ora, era aí que eu queria chegar ao positivo e ao negativo. Ou seja, as redes sociais e a internet têm uma vantagem, têm um problema, que é amplificam tudo, exponenciam tudo, não é? Se é mau, é mau. Mas se é bom, é excelente, não é? Ora bem, o que é que veio a permitir, e voltando agora às partes e às componentes positivas disto tudo, eu acho que os novos média também permitiram, de facto, aproximar-nos muito mais. E hoje sentirmos que o mundo é uma casca de nós e em termos de informação nós hoje podermos ter notícias e contactos e fontes muito mais próximas de nós. Quer dizer, nós de repente temos um mortífero terremoto no Nepal. Quer dizer, há 10 anos um terremoto no Nepal, primeiro que conseguíssemos alguma coisa, não é? Estávamos a sonhar, não é? Hoje em dia, através do Facebook ou do Skype, nós conseguimos ter as pessoas em direto desde o Nepal ou desde o meio da selva em África, não é? Portanto, desse ponto de vista, o jornalismo ganhou imenso, porque de facto os novos média permitiram este tipo de rapidez e de ubiquidade. Agora é preciso sempre ter este tipo de filtro, que é usar as pessoas que estão no local. Nós não vamos chamar às pessoas que estão no Nepal e que nos estão a contar e gravaram um vídeo e nos enviaram. Eles não são jornalistas, são fontes. Nelson, só um compasso de espera que eu vou ter que me despedir da Sandra, da Liliana e da Felizbela. Obrigada às três pelo vosso convite. O gosto foi nosso neste dia especial da Rádio Vizela. Zonalda vai ficar mais um bocadinho. Neste dia muito importante para a rádio, é precisamente hoje que completa 29 anos de emissões no ar. É importante estar aqui a debater o futuro da comunicação e também o futuro da Rádio Vizela, e por isso que agora chamo para a mesa Armindo Faria, presidente da direção da cooperativa desta rádio, José António Dias, vice-presidente, e Zélia Fernandes, que é diretora do Departamento Desportivo cá na Rádio Vizela, e é ela também a jornalista com mais anos aqui na redação da Rádio Vizela. Penso que pelo menos 25 já contará aqui connosco. Paulo Jorge Dias, como é que vês o futuro do jornalismo em Portugal? O futuro do jornalismo em Portugal vejo, primeiro, de uma forma pragmática, vejo precário. Vejo uma profissão cada vez mais de fusão. Eu recordo-me que aqui há muitos anos, quando eu comecei no jornalismo, as pessoas achavam que a Catarina Furtado era jornalista. Portanto, havia a confusão entre o apresentador do show e o jornalista. Agora há uma fusão ainda maior. O blogger, surgiu a pessoa que individualmente escreve nas redes sociais, e há uma grande confusão. Basta uma pessoa dizer que é jornalista para as pessoas acreditarem. Eu vejo Porque é uma coisa que ainda não mudou. Ser jornalista continua a ser muito fácil. É jornalista quase quem quer. Tem uma forma de topar que é o verdadeiro jornalista, é aquele que na fotografia de perfil do Facebook é um maltrapilho. Porque normalmente o jornalista a sério é um maltrapilho, tirando os senhores da televisão, mas normalmente quem conhece os jornalistas da imprensa escrita sabe que são principalmente o jornalismo desportivo. E não mudou. Eu acho que cada vez mais o jornalista tem que se impor, não como consciência crítica ativa, mas com voz forte. Estas coisas, às vezes certas verdades têm que ser ditas com voz forte. O problema é que estamos-nos a dissipar no meio deste universo todo de informação, porque há muita informação, como eu já disse, e estamos-nos a dissipar. Parece-me que vamos ter de ou puxar de galões, ou então fazer um esforço na educação, o que se falava há pouco. Eu não acho que passe pelas universidades de todo. Eu acho que passa, como nós, pais, filhos, educadores, dizer às pessoas, quando entregamos um smartphone, dizer, olha, isto é assim, isto é assado. Não adianta estarmos com meias palavras. Agora, também temos de perceber que o jornalista é aquele que tem que se adaptar à rapidez, ao enorme fluxo
que está neste momento. Eu lembro-me sempre que o Andy Warhol, que era aquele senhor da pop art, dizia que no futuro toda a gente vai ter 15 minutos de fama. É impossível, não há tempo para as pessoas têm 15 segundos de fama. Eventualmente terão 15 minutos de má fama, mas isso são outras questões, que é essa grande vantagem das redes sociais, que é o que começa hoje e amanhã já acabou. Antigamente as polémicas eram em forno a lenha, a pessoa estava lá anos e anos e anos. Agora não, agora é micro-ondas, aquece e arrefece logo a seguir. O que é uma má notícia para o jornalista, porque o tema não pode ser desenvolvido durante muito tempo. A janela de oportunidade que nós trabalhamos num tema é curta, amanhã já deixa de ser notícia, já não temos interesse. É bom para os pativos, porque hoje estou na polémica, hoje, amanhã já não se passa nada. Aliás, passei a dormir muito mais descansado a partir desse momento, porque sei que o dia em que se descobrirem as minhas patifarias, enfim, vou andar 1 ou 2 dias ali a arder, mas enfim, as pessoas vão dizer, malandro, amarrava as raparigas na masmorra e batia-lhes, mas depois outro dia já não se lembram de nada. Portanto, essa é a grande vantagem, que é amanhã ou a vítima seguinte. O jornalista vai ter que criar filtros para isso e ser ele próprio, como eu disse no início, a azai deste gato por lebre que andamos todos a comer. Momento agora de introduzir nesta mesa redonda, que é quadrada, não é? Mas o conceito de mesa redonda permanece. Doutor Armindo Faria, como é que é liderar uma cooperativa que integra uma rádio, um jornal, principalmente num contexto atual em que constituem os únicos meios de comunicação social de um concelho? A responsabilidade, portanto, duplica. Antes de mais, muito bom dia a todos os presentes, agradecer a todos os convidados que nos antecederam e que muito nos honra na cooperativa a sua presença nesta nossa humilde casa, saudar ainda todo o nosso auditório. Liderar uma cooperativa que tem uma rádio e que tem um jornal é, por um lado, fácil e, por outro lado, suscetível de trazer alguma dificuldade. Na vertente da facilidade, permite-nos uma economia de custos, porque podemos ter na mesma área que é a informação, o aproveitamento dos meios humanos, de parte dos meios técnicos. Isso constitui uma mais-valia no domínio do orçamento, se assim podemos dizer. Já no que respeita à especificidade de cada uma, isso pode trazer, e por vezes sente-se que traz, alguma dificuldade. Isto é, nós temos uma rádio que é muito mais imediata, porque se a notícia acontece, ela pode ser imediatamente transmitida, seja no direto, seja após algum tratamento em estúdio, enquanto que no RB Jornal, portanto na imprensa escrita, ela já tem que ter outro tratamento e terá que aguardar a periodicidade que o jornal tem, que é semanal. Portanto, nesta vertente, como dizia, tem um lado positivo e tem um lado negativo, mas não é nada que não se possa superar, e eu acho que acabam por se complementar, e até ao momento, tanto quanto sei, não tem havido qualquer problema. José António Dias, a nível tecnológico, o caminho percorrido em 29 anos exigiu uma adaptação e um investimento constante. O mundo da rádio hoje já não se faz de vinis nem programas de autor durante 24 horas por dia. Bom dia. Mais uma vez, é verdade, sim, que antes de mais quero agradecer aos nossos convidados, neste caso ao Daniel, ao Paulo, ao Helder, à Sandra, à Liliana e a Felisbela. E à Felisbela por terem estado cá connosco neste dia importante para nós, neste fórum. São 29 anos. Os parabéns aos nossos ouvintes, porque sem eles também não era possível a nossa existência, e é com eles que também temos que lhe dar os parabéns. A rádio mudou muito nestes 29 anos. Nós ainda precisamos de muita coisa, porque nós somos uma rádio, a verdadeira rádio local, mas eu continuo a dizer que somos uma rádio de uma região. Quando tudo à volta está a passar para rádios compradas por outras empresas, o caso de Faf, Santo Tirso, estão a desaparecer. E a desaparecer o jornalismo de proximidade, o jornalismo local.
o conceito da rádio local, para mim, neste momento já desapareceu. Existe uma ou outra rádio ainda que ainda faz, que é a verdadeira rádio local. Nós continuamos ainda aí. Em termos tecnológicos, as diferenças são abismais, embora nós fomos ao longo dos anos tendo sempre alguma dificuldade em nos modernizar mesmo a sério, porque o equipamento é muito caro, nós só dependemos de nós. Como o equipamento é muito caro, vamos sempre remediando, portelando, mas estou convencido que nos próximos anos nós vamos conseguir dar a volta e apetrechar-nos de outra forma, embora já estamos completamente diferentes do tempo da cassete, do vinil, de pegar em cassetes e passar blocos publicitários. Tínhamos que colocar no gravador 20 cassetes para poder passar a publicidade. Era uma loucura. Portanto, isso hoje o computador faz, mas era daquelas coisas. Havia só pessoas, às vezes, para descansar o locutor, só para estar ali a passar a publicidade. Tira a cassete, mete a cassete. E chegámos a um ponto, conseguimos ir ao mercado buscar cassetes sem ter pontas de branca, porque na altura ainda era preciso tirar a branca, a cassete, para o spot começar no sítio certo. Portanto, foram anos de verdadeiro ofício de produção. Mas ela, estás cá a representar a redação da Rádio Vizela, mas vale uma imprensa livre sem governo que um governo sem imprensa livre? Acho que, muito boa tarde a todos, acho que nem uma coisa nem outra, portanto não pode ser de extremos. Acho que uma imprensa tem que ser livre, tem que ser verdadeira e real em relação, portanto, a fazer passar os factos. É isso que nos interessa também a nível local e a nível julgo mundial. Porque já sabemos que não pode ser assim, não é assim, é lado nenhum, não é? Mas nós aqui a nível local tentamos fazer isso e todos sabemos às vezes o que nos custa ser uma imprensa livre, uma imprensa sem dependências, porque sabemos que há muitos interesses, há muitas situações que por vezes nos temos que contornar, e esta imprensa de proximidade faz com que há dias em que temos que escrever uma notícia sobre uma pessoa e depois vamos ao hipermercado e encontramos essa pessoa. Julgo que isso não acontece aqui ao Daniel, por exemplo, que não encontra as pessoas que faz notícias no supermercado. Mas a nós acontece-nos diariamente, porque é um tipo de imprensa muito diferente, a imprensa regional, a imprensa que temos que fazer, portanto, a informação que temos que dar. Mas julgo que não há nada que valha uma imprensa livre e podermos transmitir os factos como eles são. Deixa-me só contar já agora uma história. Sim. Não é no supermercado, mas ontem tive uma situação muito curiosa numa sessão de media training em que eu era formador e encontrei um administrador hospitalar que já não via há muitos anos, há mesmo muitos anos, e que me veio cumprimentar e me veio contar a história e disse: uma notícia que você publicou em 1995 levou à minha demissão, não é? Em 95. E a notícia que eu fiz acabou por demiti-lo, não é? Portanto, não encontrei Foi uma coincidência. Não encontro no supermercado, mas encontro noutros sítios. Eu agora, ouvindo-vos, eu estava a ficar um bocado nostálgico, porque não sei porque é que me convidaram a vir, mas sei porque é que decidi vir. E decidi vir por uma razão muito simples. As minhas origens, e agora olhando para a data do aniversário, para os anos que a rádio faz, eu comecei um ano depois, e precisamente numa rádio local, né? Portanto, a minha origem tem exatamente toda esta realidade. E, portanto, quando recebi o convite, a única coisa que eu fiz foi olhar para a agenda se eu efetivamente podia, porque a minha vontade de vir foi imediata, precisamente porquê? Porque este fenómeno das rádios locais, eu estive também na origem deles, estive na Gênesis, estive em grandes discussões nacionais,
Ainda hoje, quando me encontro com o Arons de Carvalho, que foi na altura um dos grandes defensores das rádios, e ele se lembra das minhas intervenções e das guerras que eu tinha na altura com os serviços radioelétricos. Vocês devem ter tido aqui também problemas gravíssimos que havia. Eu tive imensas discussões e a Lisboa e chateava-os, e portanto eu estive envolvido em todo este fenómeno que vocês estavam agora aqui a falar, e o das cassetes e as dificuldades, e o sermos nós a montar as torres e a desmontá-las e enfim, a fazer tudo. Portanto, esse fenómeno é a minha origem. Portanto, eu conheço isto bem, porque é a minha origem. E o fenómeno das rádios, infelizmente, está moribundo, porque elas efetivamente foram sendo compradas para fazer cadeias nacionais e para que haja uma rede nacional com rádios que acabam por se homogeneizar, e, portanto, são cada vez menos as rádios vizelas deste país, não é? As rádios que realmente procuram a coesão social do território onde se inserem. Sim, porque eu digo muitas vezes, de uma forma ou de outra. Eu digo muitas vezes, se as nossas associações não tivessem a Rádio Vizela, não tinham voz nacional de maneira nenhuma. As associações, a comunidade. A população, sim, tudo, é verdade, porque a tendência depois é termos, se as rádios replicam apenas música de projetos nacionais e têm um espaço noticioso muito simples, ou não têm, de facto a realidade local desaparece. E se há algo que foi importante e continua a ser importante, é de facto essa informação de proximidade, que é o que aconteceu na minha área, na minha zona, porque se eu me insiro aqui, se eu vivo aqui, se aqui existem comunidades, se existe uma sociedade viva e ativa, o que é que está a acontecer aqui onde eu vivo? Na minha área de desporto, eu digo muitas vezes, o Futebol Vizela só tem voz com a Rádio Vizela, só tem voz nacional quando joga com o Porto, Benfica, Sporting. Como jogou com o Sporting agora na Taça de Portugal. Eu cheguei a relatar jogos aqui com o Vizela. Não tem. E, portanto, para a minha área, julgo que a Rádio Vizela, as rádio locais são importantíssimas. Já eu vou colocar agora uma questão, eu li diretamente para o Presidente. Como é que se mantém uma relação próxima com a sociedade civil sem criar subserviências em relação aos poderes tradicionais existentes? Olha, com muito trabalho, com muito sacrifício e com muito sentido de responsabilidade, sobretudo. Isto, na prática, sintetiza tudo aquilo que acabou de dizer a Zélia, que acabou de dizer o Daniel. Não é fácil, não é por acaso que a imprensa é considerada o quarto poder. Vocês sabem que eu posso dizer, adoro aquela frase de que a imprensa é a janela através da qual a sociedade respira o ar da liberdade, e para nos mantermos livres, isentos, temos que ter, obviamente, uma independência económica, porque nós não somos subsídio-dependentes, não dependemos de qualquer instituição ou organismo público que patrocine, digamos assim, ou que subsidie a nossa atividade. E não podemos escamotear aqui também que é um facto que há, efetivamente, aqui e ali, para não dizer com bastante frequência, tentativas de monopolizar a imprensa, nomeadamente, no nosso caso, a Rádio Vizela e o RB Jornal. Eu costumo dizer de há muito que os políticos e outras pessoas também que têm, entre outras questões que os preocupam, acho que se deitam. Quando vão para a cama, vão com a aspiração de poder dominar a imprensa e acordam com o terror daquilo que possam encontrar no jornal ou ouvir nos noticiários. E essa é que é a nossa tarefa, é manter uma linha de equilíbrio, de isenção, e para obter só através de conseguirmos as receitas necessárias para sermos autossustentáveis, e como orgulhosamente costumamos dizer, temos conseguido, e é esse o rumo que vamos manter no futuro. Paulo Jorge Dias, aprendemos na escola que a objetividade não existe, existe sim a honestidade de cada jornalista.
A honestidade. Fazes-me perguntas tão difíceis. Eu costumo dizer, a sério, esta é uma coisa para a doutora Feliz Bela, para o Daniel, para mim. Eu, como deves ter percebido, é mais disparates. Sou aqui o lado mais imbecil deste quadrado. Mas eu penso que a objetividade é algo que é criado pela nossa cabeça. Eu tinha uma pessoa com quem trabalhei que diz que a verdade é aquilo que nós fazemos dela. Eu não acho. Eu acho que a verdade é aquilo que os valores que estiveram na nossa origem fazem dela. Mas sim, de facto, eu penso que ninguém consegue ser objetivo sem olhar ao seu partido, sem olhar ao seu clube, sem olhar aos seus interesses pessoais. Eu próprio, se pudesse ganhar umas massas com esta intervenção aqui, ganharia. Não sou ingênuo, quem nunca foi ganancioso que atira a primeira pedra. Passa na tesouraria no final. Sim, senhor. Mas de facto acho que é a pergunta mais complicada que me podias fazer. Eu acho que eu ouvi aqui há bocadinho o Daniel a falar uma coisa muito interessante sobre a objetividade. Faça o favor de falar. Vamos lá ver. Se entrarmos aqui em questões académicas, a objetividade pura e dura não existe, é apenas obviamente que é uma utopia. Nós procuramos sempre atingir a objetividade, chegar lá mais próximo, mas é impossível por uma razão muito simples. Cada homem tem a sua história, a sua personalidade, as suas influências. Tem o seu enquadramento. Por isso mesmo é que existem outro tipo de regras profissionais que nos levam à procura do mais próximo possível da realidade, daquilo que aconteceu, acima de tudo, a honestidade. E por isso mesmo é que também dentro das próprias estruturas jornalísticas existem regras editoriais e algumas medidas de controlo que procuram fazer esse equilíbrio para que a informação não seja enviesada ou muito parcial, ou não seja parcial. Portanto, há mecanismos que fazem com que a objetividade, que é o grande objetivo a atingir, mas que é impossível de lá chegar, seja de facto muito filtrada. Eu acho que nós baseámos aqui, voltando outra vez à questão da rádio, porque acho que estamos quase a terminar. Estamos mesmo a terminar. Eu ainda não vos tinha dado os parabéns, na sequência daquilo que disse há pouco, queria dar de facto os parabéns, porque eu, como venho a minha origem é a rádio local, do trabalho e da gestão, porque também fui coproprietário de uma rádio, portanto sei o que é esta questão da cooperativa, sei o que é a dificuldade de arranjar a publicidade em mercado pequeno, sei o que é chegar a meio do mês e estar a pensar como é que vamos pagar as contas e pagar às pessoas para elas continuarem a trabalhar, para que haja profissionais, porque sem profissionais os projetos não atingem o nosso objetivo, aquilo que nós queremos. Porque houve esse momento nas rádios locais de aliar aquilo que é tradicional ao profissionalismo. Já, rádios piratas já é um conceito que não cabe. Sim, que já não cabe, mas eu não sei se continuam a ter aqui a figura do colaborador, da pessoa que gosta e vem e participa e traz a publicidade. Sim. E faz, obviamente. Eu acho que esse fenómeno é importante, porque se abre à sociedade a possibilidade das pessoas fazerem, também participarem e comunicarem, mas as estruturas têm que viver com profissionais para garantir, de facto, uma coerência de projeto. E eu acho que é extraordinário uma rádio que conseguiu sobreviver, que vem desde o período pré-legal, portanto vem do período das rádios livres e que se consegue manter até 2015 com a gênese do projeto, aquilo que é a rádio local, a rádio que fala das coisas, da terra e das pessoas, e portanto é aquela rádio que tem que se sintonizar para saber o que aconteceu aqui à nossa volta e por isso mesmo, repito, foi isso que me levou a vir aqui. E responder prontamente, a dizer sim. É como se eu regressasse à casa que não é a minha, mas de uma forma genérica é como se eu regressasse às minhas origens, não é? Porque é esta a gênese da minha profissão, e hoje estou aqui muito também porque ainda estava no secundário quando entrei para este mundo e de repente já passaram tantos anos, agora de repente fiquei assim envelhecido do início para agora, desde o meio-dia, bem envelhecido uma quantidade de anos. João António, através da sua emissão online, a Rádio Vizela chegou ao mundo inteiro há alguns anos, estabelecendo laços estreitos com a comunidade imigrante e permitindo que esta esteja mais perto da sua terra natal. O que é que segue? Uma aposta real nos conteúdos multimédia? A aposta tem sido sempre patamar a patamar e esse será também um deles. Já estamos a dar alguns passos nesse sentido. Estou convencido que será também o futuro por aí.
Presidente, estamos mesmo a terminar, o tempo passou depressa demais, é sempre assim em rádio, o tempo voa. Neste dia em que a Rádio Vizela comemora 29 anos de vida, que mensagem gostaria de deixar ao nosso auditório, a todos aqueles que nos estão a ouvir e que estiveram a acompanhar este fórum sobre os novos desafios da comunicação e as dificuldades da profissão do jornalismo? Aproveitando as palavras acabadas de proferir pelo Daniel e retribuir o agradecimento, o prazer é todo nosso de estar aqui. É um pouco isso, chegarmos ao final de 29 anos e estarmos calçados, sustentados para podermos projetar outros 29 e outros que se seguirão, porque neste momento eu acho que a nossa cooperativa tem os alicerces bem seguros, está no bom caminho, tem uma boa equipa, quer de profissionais, quer de colaboradores, e são dezenas, posso dizer ao Daniel que nós temos dezenas de colaboradores, e, portanto, a mensagem que eu deixo é uma mensagem de confiança, que confiem, que continuem a apostar na Rádio Vizela e nas restantes valências, que nos apoiem, porque deste lado está uma vasta equipa que nunca vai esquecer a região, seja os que cá estão, seja os que estão espalhados pelo mundo todo, como costumamos dizer, nós vamos a todo lado, a todos os cantos do mundo, onde houver um vizelense, a Rádio Vizela estará lá com certeza. Dito isto, a mensagem é de esperança e de agradecimento, e podem estar certos que a Rádio Vizela não acaba, como infelizmente já acabaram outras, e não acaba, melhor dizendo, e a intenção é manter aquele rumo do que falava o Daniel há pouco, o rumo da rádio local, daquela rádio... Mantendo os princípios e os desígnios do jornalismo local. Como sabe, nós temos um estatuto que é muito apertado, que define as atividades e os objetivos que nos propomos perseguir, e é essa linha de rumo que nós tentamos fazer. Obrigado. Muito obrigada a todos pela presença, pela disponibilidade demonstrada desde a primeira hora, quando do convite da Rádio Vizela. Dizer que a festa de aniversário da Rádio Vizela é amanhã, enquanto marcado para o Parque das Termas, o espetáculo de música portuguesa a partir das 14h30. A Rádio Vizela faz hoje 29 anos, queremos fazer a festa consigo amanhã. Boa tarde e bom fim de semana.